Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Hoje vamos estudar a questão 33 e 33A de O Livro dos Espíritos, no capítulo 2, Propriedades da Matéria. Utilizamos aqui a tradução da editora M para a gente estudar. Bom, nós estamos falando das propriedades da matéria, e claro que a gente não vai entrar no campo científico e trazer aqui grandes soluções que apareceram depois de 1857. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857 e a ciência tinha um conhecimento X, bem pequeno, sobre matéria, sobre moléculas, sobre a divisibilidade ou não do átomo e tudo mais. E agora a ciência vai avançando. Quando eu era criança na escola, o átomo era indivisível. Hoje a gente já sabe que não é, e todas as propriedades que existem, enfim, quanto no microcosmo, como aquilo é praticamente infinito, ou pensava-se até pouco tempo atrás que era infinito, porque sempre encontra-se uma coisa menor, uma coisa menor, uma coisa menor, uma coisa menor. Então, a gente não vai esmiuçar nesse sentido. O que a gente vai sempre tentar colocar é que existe uma matéria primitiva que está muito longe, malgrado ou independentemente daquilo que a ciência traz hoje, das descobertas que a ciência traz hoje, ainda está muito longe de chegarmos na matéria elementar, naquilo que Deus criou, que foi o princípio inteligente e a matéria. E a matéria é dividida em dois pontos até o momento, como matéria mais quintessenciada, que seria o fluido cósmico universal, e a matéria densa, essa possível, ponderável aos nossos sentidos, certo? Então, a intenção aqui não é ficar buscando o que Kardec sabia naquela época e trazer as novidades de hoje. Até porque o Livro dos Espíritos deixa muito claro, Kardec deixa muito claro que o Espiritismo caminha com a ciência. E a partir do momento que a ciência traz novas descobertas, a gente vai trazendo a ciência para dentro dessa situação. O que vale é o que a ciência comprova, né? Tem descobertas agora que eram impossíveis de ser feitas em 1857, beleza? Então agora a gente incorpora essas realidades. O bom é que sempre está, pelo menos até 2022 que nós aqui estamos, sempre a ciência está corroborando o espiritismo e desdobrando, trazendo novas possibilidades, mas sempre com a mesma base, isso que é o mais importante. E essa questão número 33, ela é muito bacana e a gente vai ver o bom senso de Kardec em 1857. Temos sempre que lembrar essa data. 33, questão 33. A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Ou seja, do fluido cósmico universal e a matéria que foram criados que foram criados por Deus, a partir disso daí, com o princípio inteligente, tudo que existe foi criado a partir desse ponto aí? Ou foi criado mais alguma coisa? Resposta: sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Então, realmente é assim. A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. Sim. A partir do fluido cósmico universal e da matéria elementar criada por Deus, junto com o princípio inteligente, tudo que existe no universo foi feito a partir dessas duas coisas, né? Matéria e princípio inteligente, dividido em três aqui, porque a matéria está separada entre fluido cósmico universal e matéria tangível, certo? Aí tem uma explicação aqui muito bacana, que a gente vai ler já já, vou só trazer uma parte aqui de Kardec primeiro. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que vemos como simples, aqueles da tabela periódica, são apenas modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade, que é o nosso caso até o presente, de remontar a essa primeira matéria de uma outra forma que não seja pelo pensamento, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem grandes consequências, considerá-los como tais até segunda ordem. Então, o bom senso aqui de Kardec falando mais alto mais uma vez, né? Bom, a gente não conseguia em 1857 e não consegue agora em 2022 ainda chegar ao princípio da matéria. Então, para nós vale ainda aquilo que está na tabela periódica. Sabe, todos aqueles elementos químicos elementares não são elementares, claro.
hoje são considerados elementares, não faz muita diferença, não modifica em absolutamente nada a nossa evolução, não modifica absolutamente nada a grandeza de Deus, mas precisamos saber que há algo além disso, né? Anteriormente a isso, vamos trocar a palavra, há algo anteriormente a isso. Existe uma matéria elementar que foi criada, um fluido cósmico universal que foi criado juntamente com o princípio inteligente, e a mistura, a união, a combinação desses elementos é que vai fazer com que tudo que a gente consiga sentir, ver, perceber, seja oriundo, seja a partir desses elementos básicos. Faz diferença eu entender que o oxigênio é um elemento básico? Não é, ele é uma modificação do fluido cósmico universal, com a matéria e princípio inteligente, tudo bem. Mas, até o momento, a gente não tem como sair disso, então vale como elemento principal. Agora, dá uma olhada nessa consideração aqui, nessa nota de rodapé, acerca do tudo está em tudo. Olha só. Esse princípio, no tudo está em tudo, explica o fenômeno conhecido por todos os magnetizadores que consiste em dar a uma substância qualquer, a água, por exemplo, conforme a vontade, propriedades bem diversas, um gosto determinado e mesmo as qualidades ativas de outras substâncias. Por haver apenas um elemento primitivo e por serem as propriedades dos diferentes corpos apenas modificações desse elemento, resulta que a substância mais inofensiva tem o mesmo princípio da mais venenosa. Assim, a água, formada por uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, torna-se corrosiva se dobrarmos a proporção de hidrogênio, que fica água oxigenada. Uma transformação análoga, semelhante, pode produzir-se pela ação magnética dirigida pela vontade. Tá, então vamos lá. Por que é que acontecem modificações como a transformação da água em vinho por Jesus? Porque ele conhece os elementos básicos. Jesus, por ser um ser perfeito, perfeito quer dizer terminado, finalizado, que não há mais o que precisa para chegar à finalização, então Jesus já é perfeito. Então ele já conhece Deus, já compreende Deus, já sabe o que é e como é o princípio inteligente, já manipula o princípio inteligente, já manipula o fluido cósmico universal, já manipula a matéria, tanto que aqui na Terra tudo que existe foi ele diretamente que fez com os seus prepostos, certo? Tá. Então, quando Jesus foi chamado nas bodas de Caná, acabou o vinho, tal e coisa e tal, ele mandou encher os barris com água, tal, e pensou e aquilo se transformou em vinho, é porque ele modificou as propriedades da água pelo pensamento, pela vontade, por conhecer os elementos sutis, por conhecer os elementos da criação e simplesmente modificou as moléculas, transformando aquela água em vinho. Certo? Simplesmente parece assim uma coisa até meio fácil de fazer. Para quem conhece, sim. Para quem tem conhecimento, sim. Quem é espírita, muito provavelmente já viu, ou já percebeu, já soube de algumas situações em que pela vontade, às vezes até pela imposição das mãos, embora nem precisaria, mas pela vontade, alguém fluidifica a água e essa água muda de sabor, essa água muda a sua composição e tem até propriedades curativas, propriedades analgésicas, propriedades anti-inflamatórias, enfim, aquilo que a pessoa necessita. Isso é um fato, isso acontece, né? Há uma pesquisa muito bacana feita no Japão, procure no Google após esse vídeo, procura lá propriedades da água. É uma pesquisa extraordinária, que só por falar certas palavras perto de uma gota de água, se modifica toda a disposição dos cristais. Isso não é espiritismo, essa parte é científica, tá? Então, você cristaliniza uma água, você muda a disposição dos cristais da água, falando obrigado, Deus, gratidão, bondade. E você desagrega, modifica, tira o formato cristalino da água com músicas com batidas desagregadoras, com palavras de ódio, com palavras de rancor, com nomes da história do planeta
que remetem a sofrimento. Então a vibração que sai da pessoa remete a sofrimento, a dor, a raiva, a rancor, que isso desagrega os cristais da água, e tem as fotos. Na pesquisa da água, tem as fotos que se pode ver como que estava a gota poluída, que 15 minutos depois de exposta de um rio poluído, né? Essa gota, 15 minutos depois de exposta a gratidão, bem, Deus, amor, obrigado, a palavras que saíam da pessoa com coisa boa, com sentimento bom, essa água purifica-se e agrega o cristal e fica bonito, parecendo até uma joia. É muito, muito bacana essa pesquisa, procura lá no Google, porque o nosso objetivo aqui é trazer as informações do estudo do Livro dos Espíritos. As imagens você busca por conta no Google, tá bom? E amor, quando se eleva o pensamento em pensar no que é o amor, e não no sexo, no casual, mas o amor de verdade, o cristal da água se forma de tal maneira que no núcleo fica uma luzinha. Isso é ciência, isso é comprobatório, isso tem em qualquer lugar do mundo, mas a pesquisa originária é no Japão. Tá? Então dá para ver tudo lá certinho, quais são as palavras e como que foram ditas e como que ficou o cristal da água. É um negócio muito bacana, tá? Que dá para a gente ver. Então, por que isso acontece? Porque o elemento básico é um só. Princípio inteligente, fluido cósmico universal e matéria. A união disso e a forma com que isso é manipulado gera toda a matéria que nós conhecemos. A água, por exemplo, que é uma matéria extremamente importante e com muitas propriedades, eu consigo, através da vontade, por ser um elemento básico, tudo vir do mesmo lugar, eu consigo algumas manipulações. E, por exemplo, você pode mentalizar, dirigir, fazer uma prospecção magnética em um copinho de água, desejando um bem gigantesco e tudo mais, e sabendo como fazer isso. A questão aqui, o ponto é saber como fazer isso. Mudam-se as propriedades da água, que passam a ser, por exemplo, curadoras. Dá para fazer isso então para que a água seja deletéria? Até dá. Mas aí tem a ver com o planejamento encarnatório da outra pessoa, que pode ser nulo quando entrar no corpo dela. Senão, né, um mataria o outro com uma facilidade muito grande. Né? Há casos até de pessoas inescrupulosas que davam aula na cidade de Matão, que era conhecido como mago, que ameaçava os alunos, falando assim: eu posso fluidificar essa água e ela ter efeitos nocivos para vocês e tudo mais. Ela fazia essas bobagens. Realmente poderia fazer, mas aí depende do planejamento encarnatório do espírito receber esse fluido deletério ou não, né? Mas aí a gente fala isso numa outra situação, só para você ver que o conhecimento a gente usa para o lado que a gente quiser, né? Esse mago deveria utilizar, se ele tivesse realmente essa capacidade, fluidificar o maior número possível de água para que as dores da humanidade fossem diminuídas, né? Mas, enfim, cada um é cada um. O fato é que é só para a gente entender que é possível mexer nas propriedades da água. Por quê? Porque toda matéria provém de um ponto único. Portanto, modificar as disposições, tendo conhecimento, como Jesus, para transformar água em vinho, ou como alguns de nós, que transforma a água num analgésico, num remedinho que vai ajudar uma barbaridade. É isso. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma Gota de Espiritismo, a gente volta amanhã com muito mais. Tchau.